Boa noite, sejam bem-vindos ao Me Explica Direito, nosso programa cujo propósito é trazer temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com pessoas especialistas nas mais diversas temáticas do nosso interesse. Nosso tema de hoje é antes e depois de morrer, o que fazer? Será que tem muita coisa para a gente resolver depois da morte? Vamos conversar hoje com um especialista na área. Ele, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é também pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Unisc. Tabelião há muito tempo. Aliás, trabalhou no primeiro ofício de notas durante mais de 25 anos em Natal e tem sua própria serventia já há 7 anos através de concurso público. É o nosso presidente do Colégio Notarial do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, representando todo o notariado potiguar em âmbito nacional. Seja bem-vindo, doutor Sérgio Procópio. Muito obrigado, Michele. Para mim é um motivo de alegria, né? Primeiro por estar conversando com uma dileta amiga, professora universitária, advogada militante, e parabéns pelo programa. Estou aqui à disposição. Obrigada. Eu já vou começar perguntando, na verdade, quem é doutor Sérgio Procópio? O que é ou o que faz um tabelião? Um tabelião público dá formatação legal à vontade das partes. Eu costumo dizer que ele é, antes de mais nada, um pacificador social e é um profissional que tem como uma de suas missões prevenir conflitos, principalmente dando eficácia, segurança jurídica aos atos e negócios jurídicos. Então, entrando na nossa temática já, que a gente vai conversar um pouquinho sobre morte, esse tema que tem tanto tabu, que a gente evita conversar a respeito, mas é tão importante, afinal de contas, por que não discutir sobre o que fazer com o nosso patrimônio, como é que fica o cenário patrimonial de uma pessoa, até alguns aspectos sentimentais são envolvidos também, né? A gente já está falando hoje de sucessão de redes sociais, por exemplo, né? Quando a gente começa a conversar sobre isso. Eu queria saber, como primeiro ponto, é necessário fazer alguma coisa quando a pessoa falece? Sim, eu até diria que antes disso, né, devemos ter um cuidado essencial com a regularização do patrimônio em vida. Muitas pessoas adquirem um imóvel, por exemplo, e ficam com aquele chamado contrato de gaveta, né? E esquecem ou deixam para depois essa atitude de escriturar, recolher o imposto de transmissão, levar o folho real, né, o registro imobiliário, para que esses bens, né, esse rol de bens, na hora do falecimento, façam parte do espólio, né, para que efetivamente, após a partida, esses imóveis possam ser partilhados, né, nessa sucessão familiar, digamos assim. Vamos recapitular aqui. O senhor falou aqui que é importante a gente pensar na regularização dos imóveis. Isso é bem verdade, porque mais de 50% dos imóveis no Brasil não estão regularizados. Então, é uma grande celeuma que a gente vive, né? E aí as pessoas compram os imóveis, não registram, o que o senhor falou aqui de espólio, o senhor falou de escritura. Peraí, então vamos voltar. O que é uma escritura pública? Uma escritura pública é um ato notarial que vai levar a efeito à vontade das partes, justamente para oferecer essa eficácia, essa segurança jurídica, né, dos atos e negócios. Então, por exemplo, se você adquire um imóvel, você tem 3 etapas. Você vai ter o recolhimento do imposto de transmissão, que normalmente é recolhido, né, ao ente municipal, o ente tributante municipal. A escritura, que é o título aquisitivo, é o meio pelo qual se adquire o imóvel de forma legal, e essa escritura é levada ao registro imobiliário, onde lá ocorre, nesse momento, a transferência definitiva da propriedade. Então, vamos aqui pensar que escritura pública ela vai formalizar, né, os atos entre pessoas particulares e vai dar uma materialização, né, no segundo momento, a alguma situação. Então, o senhor falou aqui em caso, por exemplo, de compra e venda de imóveis, mas no caso aqui da sucessão, então, a gente pode utilizar a escritura pública, me parece que para 2 coisas. Pelo menos, a princípio, aí o senhor vai me ajudar. Primeiro, para fazer o próprio inventário, porque agora já há algum tempo, não há necessidade de se fazer inventário só na via judicial. E a outra questão também, que eu acho que a gente poderia entrar depois, que é o tema de testamento, não é isso? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de inventário. Como é o inventário? Qual é o tributo que se paga para o Estado quando alguém falece, para poder a gente fazer esse inventário?
Perfeito. Bom, desde o advento da Lei 11.441 de 2007, né, e depois, posteriormente, com a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, vem ocorrendo esse processo de desjudicialização, ou seja, situações jurídicas que antigamente só eram resolvidas pela via judicial, então de uma forma mais penosa, mais demorada, e agora não. Pela via extrajudicial se regularizam essas situações de forma mais rápida, mais célere, com segurança jurídica, e também sabemos que tempo é dinheiro, então é uma forma mais econômica, né? E que tem gerado, inclusive, uma economia para o próprio erário nacional. De 2007 para cá, o erário nacional economizou 5,3 bilhões de reais com esses processos que antes só eram resolvidos na justiça e agora são resolvidos pela via extrajudicial. É um processo simples e, inicialmente, o advogado ou advogada, né, endereça ao cartório de notas uma petição, né, na qual vai lá narrar, né, quem são os herdeiros, a lista de bens e direitos que fazem parte, né, daquele espólio, e aí o tabelião dá entrada na Secretaria de Tributação do Estado para que seja efetivado o termo de lançamento e emitida a guia para recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, né? Recolhido o imposto, lavra-se a escritura e, se tiver bens imóveis, por exemplo, depois essa escritura também é levada ao registro imobiliário. Eu já participei, melhor dizendo, já lavrei atos notariais dessa natureza que foram sanados esses procedimentos em menos de 60 dias. Rapidíssimo. Rapidíssimo. Então, quer dizer que o inventário a gente vai fazer através da escritura pública se a gente fizer em cartório. Perfeito. Quando a gente não pode fazer o inventário, que é mais célere, é mais prático, no cartório, porque a gente, pelo que me parece, a gente pode escolher qualquer cartório que seja ofício de notas. Sim, de acordo com a Lei 8935, né, em seu artigo 8º, é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou a situação da localidade dos imóveis, né, objeto desse ato ou negócio. Mas se tiver filhos menores, por exemplo, né, se tiver pessoas incapazes... Pronto, então me diga quando é que a gente não pode fazer um inventário dentro do cartório, tem que ir para a justiça? Isso, em regra, sabemos que toda regra poderá ter exceções, né? Em regra, se tiver filhos menores, incapazes, se houver testamento, aí depois eu já vou comentar um pouco sobre isso, porque essa é a regra. Se tiver testamento, em tese, se levaria a efeito o inventário pela via judicial. Mas se esse testamento for homologado pela via judicial e na própria sentença o juiz já autoriza a lavratura pela via extrajudicial, desde que se cumpra aquela disposição de vontade, então pode-se também fazer pela via extrajudicial, desafogando o judiciário. Desafogando. Então, quando a gente tem um testamento, a gente confere os termos do testamento. Se todos os herdeiros estiverem de acordo com os termos do testamento, a gente mesmo assim pode fazer no cartório. Isso, se há consenso. Se há consenso. Né? Os filhos maiores, capazes, e a homologação pela via judicial desse testamento, em seguida pode-se lavrar. A gente pode ajudar, digamos assim, esses cidadãos, né, essas pessoas. Doutor Sérgio, para a gente ter bem clara a informação para toda a sociedade, queria que o senhor explicasse para a gente o que é inventário, o que é partilha, e aí eu queria falar um pouquinho também do testamento. No popular, o inventário vai ser a regularização da herança, né? Vai ser a regularização de uma situação jurídica que já ocorreu de fato, porque sabemos que a sucessão ocorre no momento da morte, né? A causa-morte, mas seja pela via judicial ou pela via extrajudicial, o inventário vai regularizar essa situação jurídica. E o resultado é a partilha? Um dos resultados é a partilha. Nem sempre tem partilha, né? Porque às vezes pode ser um inventário negativo. Então, às vezes, o que é inventário negativo? Às vezes só tem um herdeiro. O inventário negativo é quando a pessoa não tem bens e direitos, né, a partilhar, mas é necessário que se faça também o inventário para que os herdeiros, né, ou os descendentes, digamos assim, possam levar a efeito situações jurídicas também do cotidiano, do dia a dia, alguma coisa relacionada ao INSS, por exemplo, e assim por diante. Entendi. Até porque eu me lembro de um caso concreto, eu, enquanto advogada,
que a gente precisou de um inventário negativo, por quê? Porque se subentendeu que se não teve inventário é porque havia bens, estavam se gozando dos bens, então começou a redirecionar as dívidas. Eu pergunto, quando alguém morre, a gente herda a dívida também? Sim, também. É necessário que o inventariante, que tem uma grande responsabilidade, possa fazer esse levantamento. E aí, já por falar em inventariante, eu queria tomar a liberdade para comentar e enaltecer, elogiar um ato normativo que é recente, que foi publicado agora pelo CNJ, salvo engano, em abril de 2022, que é a Resolução 452, que alterou a Resolução 35 do CNJ e no seu artigo 11, né? E aí nós temos aí a inserção de 3 parágrafos nesse artigo, né? Começando de trás para frente. O parágrafo 3º diz que a escritura de nomeação de inventariante já é o termo inicial do inventário, né? No parágrafo 1º, menciona essa possibilidade, né, de se lavrar uma escritura pública para nomear a ação do inventariante em comum acordo. E no seu parágrafo 2º, que é o mais importante nesse momento, até porque quando há uma sucessão, nem sempre os herdeiros, os descendentes, têm a mesma condição financeira. Né? Às vezes tem um mais abastado, outro que está em dificuldade financeira, e aí isso aí pode até criar um clima de animosidade na família, o que dificulta, né, a continuidade dessa partilha. E aí, e muitas vezes o próprio espólio, ou seja, a pessoa falecida deixa dinheiro em conta, em poupança, isso é importante, em conta corrente, né? Então, com essa resolução 452, a partir da nomeação do inventariante, ele tem poderes específicos para se dirigir ao banco, não só para levantar informações de extratos bancários ou de levantamento de dados, mas ele já pode utilizar aquele recurso do espólio que está depositado em conta para pagamento do imposto de transmissão causa-mortes e para pagamento de despesas e de emolumentos relativos ao próprio inventário. Quer dizer, isso facilita demais e dá uma celeridade muito grande aos processos. Então isso resolve muita coisa, porque o que acontece, às vezes eu acho que deve ser bem recorrente na atuação do tabelião, que ele deve ver muito essa situação. As pessoas chegam, sabe o patrimônio imobiliário, sabe que tem uma casa, mas não sabe quanto tem na conta no banco e ninguém sabe a senha. Se a gente nomeia o inventariante logo no começo, a gente já tem condições de saber se tem dinheiro a partilhar, não é isso? Perfeitamente. Porque o inventariante ele pode ser nomeado na própria escritura de inventário, como pode ter esse procedimento, a gente faz a partilha. Que é recomendável, né? Fazer esse procedimento antes, né? Que é o termo inicial do inventário, e aí ele pode ter acesso não só a dados bancários, mas também a dados processuais, se tiver algum tipo de valor a receber oriundo de processo, né? De precatório. E aí tem condições de apurar efetivamente qual é o crédito ou o débito que existe ali dentro daquele conjunto de bens e direitos, como o senhor falou, e eventuais dívidas. E as dívidas são no limite da herança, né? Se a pessoa herdou 100 mil e o pai deixou a dívida 120, ela só paga 100, né? Que usa o dinheiro da herança, não é isso? É verdade. Estou conversando com um especialista também, fica fácil. Não. Então, me diga Ela faz a pergunta e já responde. Isso foi ótimo. Então, deixa eu lhe perguntar novamente, como é que se chama o tributo? Se herdar alguma coisa, tem que pagar para o fisco, tem que pagar para o Estado. Como é o nome do nosso tributo? ITCMD, é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Sempre tem que pagar no início do processo. Tem que pagar, mas tem algumas exceções. Então, digamos, se a pessoa falecida vendeu um imóvel em vida, né? E a pessoa que adquiriu o imóvel dele não escriturou, não registrou, né? E aí, esse imóvel entra em partilha, vai fazer parte do inventário ou de eventual sobrepartilha, né? Não necessariamente, porque é possível que o espólio faça a transferência direto para esse comprador, deixando claro que não incide, nesse caso, o ITCMD, porque ele foi alienado, ele foi prometido, né, a venda ainda em vida. Muitas vezes o adquirente já recolheu até o imposto de transmissão, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e aqui se chama ITIV, né, Imposto de Transmissão Intervivos, e aí não necessariamente esse imóvel vai fazer parte do inventário ou de uma sobrepartilha. Ele pode ser transferido para a pessoa que adquiriu, da pessoa falecida, por ter sido um ato jurídico levado a efeito em vida ainda. Apenas está concluindo, né, digamos assim, esse procedimento de transferência do bem imóvel.
Doutor Sérgio, eu quero perguntar uma coisa que eu acho que muita gente tem algumas dúvidas a respeito disso. A primeira, lançar aqui duas perguntas. Se existe diferença entre cônjuge e companheiro, ou seja, entre esposo e marido, né? E aquela pessoa que está em união estável, que convive com outra. E a segunda pergunta, né, além dessa, se há diferença ou não, na hora de herdar, na hora de suceder, na hora da herança, é se eu posso deixar meu patrimônio para quem eu quiser. Essa é a segunda pergunta. Certo. Posso começar respondendo pela segunda? Pode. Então tá. Você pode dispor em testamento, que é nada mais do que uma disposição de vontade, né, de 50% do seu patrimônio, né? Ou seja, é o que a gente chama de parte disponível, né? Porque, comumente, se você tiver herdeiros necessários, né, o que a gente chama de legítima, que é aquela parte do patrimônio que em tese ainda é uma expectativa de herança, porque não existe herança de pessoa viva, né? Mas, e também para a própria proteção de quem está fazendo essa disposição de vontade. Isso ocorre também nas doações, que as doações em vida também são outras formas de você prevenir conflitos no futuro, né? Você planejar esse momento, né, da morte. Aí muita gente opta por fazer a doação para os familiares, para os descendentes principalmente, em vida. Mas você tem que ter, a pessoa que está doando ou a pessoa que está fazendo o testamento à disposição de vontade, né, tem que ter outros bens e rendimentos, né, necessários à sua subsistência, e você não pode dispor de absolutamente tudo, né? Eu lavrei uma escritura de inventário que tinha um testamento. Eu gosto muito de abordar casos práticos, né? Eu acho que assim é uma forma mais didática para a população entender. Então, essa pessoa, esse senhor, tinha feito um testamento. Ele só tinha uma filha, né? Era essa herdeira necessária, e pelo regime de bens do casamento dele, a esposa não seria, em tese, herdeira, seria apenas meeira, né? O que é meeira? É a pessoa que vai ficar com ameação, né? É a pessoa que vai, aquela convivente, ou esposa, ou companheira, ou cônjuge, né? Que a depender do regime de bens, né, adquiriu aquele patrimônio por esforço comum, na constância dessa relação, e quando uma dessas pessoas vem a falecer, ou seja, aqueles bens que foram adquiridos, né, durante essa união, metade, a grosso modo, metade é de cada um, né? Então, quer dizer, se a viúva já tinha a propriedade daquele quinhão, digamos assim, né? E aí, qual foi a disposição de vontade dele? Ele testou que, da parte que seria herdada, que seria os outros 50%, que pertencia a ele, né, a metade ficaria para a própria esposa. Então, a grosso modo, a esposa ficou com 75%. É possível. E a filha ficou com 25%. Então, esse testamento foi homologado pela via judicial, o juiz autorizou a lavratura da escritura pela via extrajudicial, e essa disposição de vontade foi efetivamente cumprida e deu tudo certo. Então é possível. Voltando a essa temática aí de esposa, o senhor falou de meação, né? Ou seja, normalmente a esposa ou o marido já tem direito à metade, mesmo que ali no cartório não estava no nome dele no imóvel, mas se comprou durante o casamento, a regra geral parece que é metade de cada um. E aí eu pergunto, a gente se depara no momento de falecimento, né, de alguém que a gente chama, quando alguém morre, de decujus, é o nomezinho, o apelido que a gente dá no direito para quem falece. Na hora que a gente está diante de uma situação em que há possibilidade de herdar um cônjuge, né, a esposa ou o marido, ou um companheiro ou uma companheira, união estável. Tem diferença casamento para união estável? Se ele não tiver levado a efeito uma escritura pública, por exemplo, onde ele vai escolher o regime de bens, tanto a lei quanto a jurisprudência garante essa equiparação, né? Então, esse companheiro ou companheira vai estar efetivamente protegido. Se não tiver formalizado, vai ser pelo regime da comunhão parcial de bens. Vai ser tratado de forma igual, então. De forma igualitária, exatamente. Certo. E se um herdeiro questionar, a gente faz o quê? Um reconhecimento de união estável, então? Michele, é muito interessante essa questão do regime de bens que os casais venham a adotar, né? Então, por muitas vezes se lavra uma escritura de pacto antinupcial, né, para o regime diverso do que é o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, e isso dá uma segurança ao casal,
Agora, também é interessante o seguinte, ainda quando estava em vigor o Código Civil anterior, né, a gente sabe que existiu aí a chamada súmula 377 do STF, né, que versa sobre aqueles casos onde tem o regime obrigatório, né, de separação de bens, ou seja, pessoas a partir de 70 anos que necessariamente vão casar pelo regime da separação de bens, e aí fica aquela dúvida, e quando há o falecimento, a viúva ou o viúvo, vai herdar, não vai herdar, né? Então, sempre vinha tendo uma tendência de aplicação da súmula, mas o STJ, desde 2018, já vem pacificando um outro entendimento, porque à medida que nós, em vida, decidimos, optamos, no caso eu mencionei como o regime obrigatório, mas digamos que seja a separação convencional. Nós convencionamos que vamos ter um matrimônio, um casamento pelo regime da separação legal de bens. Por que uma pessoa faz isso? É porque não quer que tenha comunicação, né? E aí, depois que a pessoa falece, aí você tem jurisprudência de um lado, com tal entendimento, ou jurisprudência de outro, com qual entendimento, e aí isso, de certa forma, fragiliza, né, a disposição de vontade da pessoa. O senhor entende o quê? Que quando a gente está em vida e celebra a união estável através de uma escritura pública, cartório, formaliza ou faz um pacto nupcial e casa em seguida, e nesse pacto determina que haverá separação de bens, porque é muito comum hoje a dissolução de matrimônio é algo muito recorrente, né? Assim, eu, na condição até de advogada, já fui muito invocada nos últimos anos para fazer divórcio, uma coisa que eu não esperava, esse volume. Então, se dissolve muito os matrimônios, ou até as uniões estáveis, e as pessoas estão preocupadas, como o senhor falou, proteger seus patrimônios, querem se envolver numa relação, mas não querem envolver o patrimônio. Sua opinião com relação a ajustamento na morte, porque isso é para separação. Se aquela relação, aquela união não deu certo, cada um entra com alguma coisa, sai com essa mesma coisa que entrou. Mas no caso de morte, qual é a sua opinião quando a pessoa casou no regime de separação total de bens ou celebrou a união estável através de uma escritura pública que o senhor falou que era possível em cartório, na separação, o senhor acha justo essa pessoa herdar? Desde que tenha um esforço comum comprovado, assim como é a própria jurisprudência do STJ hoje. E existe uma ordem para herdar, independentemente de qualquer coisa, vamos supor, Joãozinho falece, quem é que é a primeira pessoa no topo da lista para herdar? Os descendentes, os filhos, né, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, né, e aí tem as variações, a depender também do regime de bens. Aí, podem chegar até os colaterais. Né? Quem são os herdeiros legítimos, então? Normalmente são os filhos, né? Aí depois o cônjuge sobrevivente, né, em concorrência, os ascendentes, né, que não é a ordem natural das coisas, mas os pais. Pode ocorrer os pais, e aí depois o cônjuge sozinho e depois os colaterais. Se não me falha a memória, a sequência é isso aí. E eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito interessante. Vamos supor que eu falei em Joãozinho, eu vou falar em Maria agora, né? Maria faleceu. E aí Maria faleceu, só que ela não pagou as contas e ela deixou débito de condomínio, ela deixou uma série de despesas e a família não fez inventário. Eu quero perguntar, quem é legítimo para abrir, para inaugurar um processo de inventário? Por exemplo, um credor. Ele pode abrir um inventário para poder apurar, para saber se aquela pessoa deixou patrimônio e levar o crédito da dívida? Inicialmente, a própria família, né, cônjuge sobrevivente ou qualquer herdeiro, pode tomar a iniciativa de abrir um inventário. Então, eu, por exemplo, quando eu tenho a necessidade de celebrar um contrato e eu gostaria de ter a firma reconhecida, que para mim é extremamente importante, né, porque dá aquela segurança jurídica, eu normalmente utilizo o e-notariado. Bem, hoje nós conversamos no Me Explica Direito com o doutor Sérgio Procópio, ele que é tabelião, presidente do Colégio Notário do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, trouxe muita informação útil e importante. A gente tem que assistir e reassistir esse programa hoje, porque ele é primordial, depois a gente ainda tem que compartilhar. Muito obrigada, doutor Sérgio, pela presença, pela conversa, pelo bate-papo e por tanta informação útil para a população. Eu que agradeço e para mim é um motivo de aprendizado conversar com você. Muito obrigado a todos. Obrigada.